TV Câmara, a TV do povo de Natal. A gente tá no ar? Rapaz, me vê aí 4 lapadas daquele energético que vende lá em Bragança Paulista, que eu tô quase dormindo, senão não vou conseguir fazer o programa hoje não. Muito boa tarde, minha gente, satisfação nesta sexta-feira, começando mais um programa Câmara Esportiva. Dá meu boa tarde aqui, primeiro para você, claro, também para o nosso diretor Pedro Neto. Muito boa tarde, Pedrão. Que sono, viu, Pedrão? Vou tomar um energéticozinho ali. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Max. Boa tarde a você que está em casa. Eu fico imaginando a cabeça dos torcedores de Vasco e Flamengo de ontem para hoje, viu? Porque, cara, você tomar de 4 do Red Bull, né? E você perder para o Goiás, amigo, praticamente não tinha ganho de ninguém. Dentro de São Januário, lotado, tinha sido vendido, todos os ingressos tinham sido vendidos uma semana antes. Agora, o cá para nós não é segredo para ninguém, né? Porque Barbieri estava mais do que evidenciado, mais do que claro, né, que não tinha condições de continuar mais no Vasco da Gama. E aí, eu vendo hoje pela manhã, 4 horas da manhã, eu estava lendo, né, e o São Paulo dizendo que não estava, o Flamengo não estava preparado para aquela derrota. E tem isso, você tem que se preparar para uma derrota agora. Né? Porra, meu amigo, pelo amor de Deus, os caras, eu não sei mais o que é que falta os treinadores darem desculpas. Na realidade, eu não vi nenhum dos dois jogos, nenhum. Mas com certeza absoluta, se perderam é porque ambos fizeram por onde perder. Os próprios flamenguistas dizendo que o Flamengo saiu no lucro perdendo apenas por 4-0. Tamanho o volume de jogo do Red Bull Bragantino. Boa tarde, Marcos Maciel. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Pedro. Você que está em casa. Falar dessas derrotas, assim, o Vasco virou rotina perder. Né? Infelizmente o Vasco se apequenou, né, Pedro, durante alguns anos aí. São vários rebaixamentos em menos de 10 anos. E o Vasco hoje é considerado, infelizmente, um time mediano. Já o Flamengo é um Flamengo que paga altos salários, tem organização, mas dentro do campo a coisa não está acontecendo. Agora, Hugo, antes de começarmos de verdade a falar dos nossos clubes, deixa eu mandar um abraço todo especial para a turma que está realizando um X1, né? Essa coisa que está na moda, lá em de Ser Rosado, meu irmão Diego, Picuí, o Albani que estava lá, toda aquela turma do Parque 13 de Maio, o Peba e o Caio Potiguar, e abraçar também o nosso amigo vereador Chagas Catarino, que está dando esse apoio ao X1, a gente não pode deixar de falar. Bacana, parabenizar, claro, o vereador Chagas Catarino, que é um dos... Lotado, viu? Lotado. Alecrinense. Chagas que é um dos grandes incentivadores, né, do esporte. Só não me venha dizer, é igual a mim, pelo amor de Deus. Eu tô de verde, viu? Bom, começar falando sobre o ABC Futebol Clube, porque o mago, o Alisson, teve o nome publicado no BID, a gente está vendo aí a imagem, e ele, com toda certeza, eu acredito, Pedro Neto, não vou falar com toda certeza, eu acredito que ele vai ser relacionado e deve viajar. E aí não dá para fechar, para garantir que ele vai entrar em campo. Mas eu acredito que existe sim uma grande possibilidade dele entrar contra o Mirassol, nem que seja 15, 20 minutinhos. No meu entendimento, não. Eu concordo com o teu início de fala. Eu acredito também que ele viaje, que ele vai ser relacionado. Muito mais, Hugo, para dar moral, vamos assim chamar, né, no linguajar do boleiro, né, para dar moral para o grupo. Agora, eu não acredito que o técnico, o Alan Al, o coloque para atuar, nem que seja 5, 10, 15 minutos. Não vejo. Porque eu tenho certeza que o Alan Al sabe que o Alisson está parado há 8 meses. E que não adianta você, de repente, dar uma forçada e perder o cara 40 dias. Amigo, esperou até agora? Espera um pouco mais, cara. É prudente. Mas a gente não está vendo o rendimento do Alisson nos treinamentos. Esqueçamos, né? Isso, Hugo. Nós não estamos vendo, mas eu vou repetir aqui. Uma coisa é você estar batendo bola na esquina da tua rua, no campinho society, é você estar numa academia. Outra coisa é você estar dentro do clube, fazendo profissionalmente aquela coisa. São duas coisas distintas. Você sabe melhor que eu, que você vive disso também, Max e quem está em casa. O jogador profissional é uma outra situação. Você, às vezes, é o cara que passa a semana inteira fazendo um treinamento. Vou dar um exemplo aqui.
Você vai lembrar muito bem. O Vansan estava atuando pelo ABC Futebol Clube, numa cobrança de falta ele teve uma contratura muscular. Ele apoiou o pé e se machucou. Eu estava atrás do gol. Exatamente, você entendeu? Então você imagina o cara parado como o Alisson está há 8 meses. Pedro Neto, não sou técnico do ABC, mas eu jamais o colocaria, nem que fosse 1 minuto, de forma nenhuma. Agora, o levaria sim para compor o grupo, para fazer o pessoal enxergá-lo. O Alan Hall, com toda certeza, consultou, está consultando, né, os médicos, fisiologistas para saber a condição do Alisson. Existe também essa possibilidade, né, do jogador forçar demais e, diante do longo período de inatividade, aparecer uma lesão, né, Max? Agora, Pedro, não sei se você já falou que você levaria, mas uma das reclamações dos jogadores que hoje jogam no Nordeste é que para você sair do Nordeste é muito ruim. As viagens são ruins porque você tem que ir para Brasília, São Paulo, fazer aquela conexão. Não tem voos diretos saindo do Nordeste, é o que a gente ouve. Sim. Sendo desgastante uma viagem para um atleta e para um atleta que está parado há 8 meses. Se o Alisson não for jogar, não seria melhor deixá-lo aqui trabalhando para que a recuperação dele até fosse melhor? Já que ele não vai atuar, ou nós imaginemos que ele não atuará. Então, dava para pensar nisso, Pedro? Dava, concordo com você. Se você me perguntasse, é você quem decide, Pedro, eu não levaria. Se é só para estar no banco grupo, ali, né? Eu até não porque levaria. você vai ter que... Você sabe que as passagens são contadas. Exatamente. Então você deixará de levar um que pode jogar. Eu não levaria. Agora a informação é que a pretensão do técnico é levá-lo para enturmá-lo, né? Para enturmá-lo. Mas eu não levaria. Concordo demais com o Max. Deixaria ele aqui, Alisson, fica aí aprimorando a tua forma física, sabe? É bem mais interessante, porque hoje ele é muito mais importante fora das 4 linhas do que dentro. Agora eu vou te dizer uma coisa, Pedro. Claro, você não vai colocar um jogador como o Alisson pedindo para o cara se poupar dentro de campo para que ele não corra o risco de se lesionar. Mas o Alisson, 50%, 40% do Alisson vale mais do que alguns jogadores que estão tendo oportunidade com a camisa do ABC, como o Wellington, por exemplo, como o De Paula, que teve oportunidade várias vezes, como o Léo Ceará, que foi titular inúmeras vezes com a camisa do ABC e não produziu absolutamente nada. Então o Alisson, com 30%, 40% do que ele pode fazer, de repente só se movimentando em posições estratégicas do campo, uma bola parada, ele vai acrescentar mais do que esses que estão, grande parte desses que estão jogando aí. Se você colocá-lo para jogar no último terço do campo e deixando ele à vontade para apenas finalizar, para apenas fazer um tipo de jogo. Agora, o futebol de hoje não aceita 30% de ninguém. Tá? O futebol de hoje é um futebol de marcação. Mas você concorda que 30%, 40% do Alisson vale mais do que 100% de um Wellington, 100% do que um De Paula, mas o Alisson, do que um Todinho? Mas vamos lá, o Alisson 30% fisicamente, Hugo, ele tem 150% de chance de se machucar. Não, tem essa que eu concordo com o Pedro em relação a isso. Isso é lógico, né? Esse é o cuidado. Eu acredito que no futebol, Pedro, você também deve pensar assim, você tem um planejamento das partidas em que você pode empatar, em que você pode jogar de uma forma mais fechada. Será que esse jogo contra o Mirassol não é um jogo em que o ABC possa empatar? Já que o ABC está com muito problema, já que o ABC está cheio de furos. Que a proposta seja jogar no contra-ataque. Eu só vou discordar de vocês em 2 situações, principalmente o Max, quando o Max falou, o Alisson corresponde aí a 30%, 40% do que falou, corresponde a 10%. Se ele jogar 10%, ele joga mais do que esses outros caras, todos aí que você citou. Eu me refiro à condição física. A condição física dele, se ele estiver andando em campo, ainda é melhor do que qual é um desses aí que você citou. O Wellington, Léo Ceará, De Luca, De Paula, de não sei o quê. Mas aí o risco de se machucar muito maior. Muito maior. Por isso que eu não correria. Acho que a gente não discute o talento do Alisson, porque eu acho que ninguém é doido. O Alisson jogando 10%, ele joga mais de qualquer um desses aí. Agora, o risco que você tem de perdê-lo por um tempo maior, a probabilidade é muito grande. Na teoria, né? A gente realmente sabe que a gente ouve, a gente lê tudo isso aí. Eu não sou médico. Pedro também não. Eu estou dizendo isso porque ontem eu entrevistei no TV Metropolitano
O grande Betinho, né? Fisiologista, tantos e tantos anos como foi preparador físico do ABC Futebol Clube, do Alecrim, do América, foi jogador de futebol e Betinho foi muito claro ontem na entrevista que ele me concedeu no TV Metropolitano. Ele deixou muito claro o seguinte, que o risco de você colocar o Alisson agora é muito grande de ele, por exemplo, ter uma contusão e passar aí de 30 a 40 dias sem poder atuar. Então, eu quero acreditar que o técnico Alan Hall também é ciente disso, e que com certeza não deve contar com esse jogador para o próximo domingo. Sei que a ansiedade dele é grande, do torcedor é maior ainda, tá? Mas vamos fazer o seguinte, qual é o próximo compromisso do ABC? Contra o Avaí, dentro de casa, não é isso? Criciúma, né? Criciúma, né? Criciúma. Criciúma, dia 8, se eu não me engano, é isso? É o outro sábado. É outro sábado, né? Criciúma. O sábado não é 8, é 5, se eu não me engano. Tenho certeza. Bom, mas é em casa. Então, meu irmãozinho, não tenho nenhuma dúvida. Uma reestreia de o Alisson dentro de casa é casa cheia. E com a outra característica de jogo, né? O ABC jogando dentro de casa tende a propor o jogo, ele não vai ter que percorrer longas distâncias. Mas o Francisco de Parnamirim, grande abraço, Francisco de Parnamirim, está interagindo conosco no WhatsApp, o 981800909, 981800909. E o Francisco de Parnamirim fez um questionamento interessante, Tapeiro, Max, disse aqui, olha, o Márcio Azevedo passou mais de 1 ano sem jogar e jogou. E atuou, não atuou muito bem, né? Mas começo, assim, sim. ele pôde jogar, Pedro. No começo, Com um sim. ano parado aí, jogou. Olha, Márcio Azevedo, assim como o Alisson, é um jogador de muita qualidade, né? Ele passou 1 ano parado. Lembre-se o seguinte, Márcio Azevedo, quando começou, quando retornou, todos nós criticávamos justamente o quê? A falta de condicionamento físico do Márcio Azevedo. Todos nós dizíamos, eu disse várias vezes, qualidade, ele, junto com o Matheus Anjos, eram 2 jogadores de melhor qualidade do ABC. Agora, não tinha em momento nenhum, ele teve essa pungência, né, vamos assim chamar. Mas ele não chegou a se lesionar. Não, Chegou? não. Mas E é uma posição que requer mais Não, esforço aí, físico do que a posição do Alisson. Se o Alisson jogar flutuando mais ali pelas entrelinhas... Você jogando como lateral, que era o caso que Márcio fazia, ele estava todo como lateral, ele não era ala, pelo contrário. Zagueiro pela esquerda, né? Ele tinha, na realidade, era a ajuda muito grande do Fábio Lima jogando pela esquerda. gente, me corrijam se eu estiver errado. O Márcio teve mais de 12 dias para treinar, para jogar. Teve muito mais. Assim, ele não Márcio tá, teve 40 dias. A situação de Alisson 40 é dias. totalmente diferente. 40 dias. E outra Concordo, coisa, concordo com o Max. o esforço físico que o Alisson vai ter que empreender é bem muito maior, maior. né, O cara? Alisson bate no gol. Qual é o motivo hoje de nós não estarmos vendo tantas cobranças de falta, daquelas que nós vimos com o Juninho Pernambucano, com o Zico? Porque até o treinamento de faltas, ele foi diminuído. Por quê? Porque as batidas na bola têm que ser diminuídas. Por quê? Porque causam um desgaste no atleta, na musculatura do atleta. Então, Ainda bem que o sonzinho agora foi do hip hop. não foi? Aqui é o programa da Metropolitana. Só que tem um detalhe, tá? Para o que o Max está dizendo aqui. A diferença é muito grande também. Naquela ocasião, naquela época, Roberto Namite, Zico, eles treinavam falta. Esses caras hoje não treinam, né, Max? Não, Há mas quanto porque tempo o justamente- Brasil não faz um gol de falta? Mas né? justamente Desde porque 2019. os fisiologistas, eles entendem agora que você tem que diminuir o impacto. Sim. E aí até as cobranças de falta, os caras diminuíram. Mas tem que ter o Você treinamento. for pro né, treinador Max? você for pro treino do ABC, você não vê ninguém treinando falta. Mas tem que ter. É isso que eu estou dizendo. E pode decidir um jogo, uma cobrança Pode de não, falta. decide. Sempre decidiram jogos. É igual eu fico irado quando o cara diz assim, ganhou com um gol de escanteio. Não vale não, pô. Por um acaso. Muita gente desmereceu as vitórias do ABC com o Marchiori, falando que só ganha com gol de cabeça de bola. Mas qual é o era impressionante. Mas ganhar, faz parte do o jogo, quanto né? Ele Fez muitos venceu gols. o América sempre com gols Gols de de bola cabeça. parada. É, Mas isso é verdade. treinamento. O nome disso é treinamento. É, Isso é competência. treinamento. O próprio Francisco de Parnamirim, olha, você quer interagir conosco, assim como o Francisco de Parnamirim, muita gente interage por aqui, o João Maria também, o Luiz Omar. É o 981800909, 981800909. Francisco de Parnamirim disse, rapaz, eu trabalhava a semana inteira, ia jogar no interior e não me machucava. Hoje em dia é muita frescura. Aí é o raciocínio do torcedor, Pedro. Diz que hoje em dia, agora sim, Francisco,
Aí você jogava num nível de futebol amador, Não, né? e outra coisa, O né? nível de cobrança Puramente, A exigência é menor. muito menor. Um jogador profissional, ele corria 3 km, 4. Hoje o cara corre 8, 9, 10, 11, 12 km numa partida. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, eu vejo muito por esse lado também, tá? Antigamente o cara, um meia, ele pegava a bola, ele parava, ele botava o pé em cima da bola, ele pensava, ele olhava para quem. Se ele fizer isso hoje, ele leva 3 dentadas na orelha aqui, meu irmãozinho, que ele não nem se mexe. Eu vou dar um exemplo, eu sou botafoguense, nunca escondi isso. Eu acompanhei ontem o jogo do Botafogo contra o Cuiabá e o volante Danilo Barbosa, que foi do Palmeiras, foi do Vasco, foi do seu Vasco, não foi, Pedro, também? Não. Danilo foi do Foi do Vasco. Não, foi não. Foi Danilo, revelado pelo Vasco, não, Danilo? Ele foi de como é, seleções de favela, aquele negócio. Ah, é? Favela. O Pensei Palmeiras que ele buscou ele lá. Foi? Né, naquelas seleções que Não eram foi o de Patrick favela. de Paula, não, que foi Foi o nesse Patrick processo? de Paulo, foi o Patrick de Paulo. O Danilo eu não sei. Mas eu acho que foi Vasco, eu vou depois Não, dar uma olhadinha e ver aí. Foi o Patrick de Paulo, desculpe, você É. está certo. O Patrick de Paulo foi quem veio das favelas, seleções de favela. Mas o Danilo, ele estava voando como volante do Botafogo e aí se lesionou. Logo após aquela vitória épica contra o Flamengo, com um jogador a menos. Se lesionou, ficou 2 meses parado. Ontem voltou como titular, porque muitos desfalques, o treinador optou por botar o Danilo. Sem ritmo de jogo, Pedro. O Botafogo sentiu muito. E o Danilo, a gente via nitidamente a dificuldade do Danilo em comparação ao que ele estava mostrando antes da lesão. Mas, né? Hugo, é o que eu falo, é completamente diferente. É por isso que eu digo aqui para o torcedor do ABC, para ele não querer colocar o carro na frente dos bois. Não adianta, velho, você tem que ter calma. Lógico, a ansiedade que o Marcos falou, que eu estou falando, pela volta, pelo retorno de Alisson, ela é muito grande. Mas tem que ter um pouquinho mais. Pô, aguentou até agora, aguenta um pouco mais, velho. Não adianta você... Porque a falta de ritmo de jogo, ela é muito grande, Hugo. Ela é muito grande. Aquela história de ocupar os espaços, a carreira certa, sabe? O corredor correto. Tudo isso tem um peso. E tudo o Alisson isso. deve jogar num setor onde existe um congestionamento maior, que é por dentro, né? Talvez ele jogue mais por dentro, não pela ponta esquerda. Isso. E aí por dentro ele precisa de agilidade, precisa de explosão para se desvencilhar da marcação. Olha, Hugo, essa questão de o Alisson jogar por dentro, o Alisson terá muita dificuldade. Ou ele joga na beirada do campo ou como 9. Como é que ele vai jogar na beirada do Não campo, joga, Marcos, se ele não tem não gás joga, para não recompor? joga. Pelos pra lados ele do jogar. campo, eu concordo com o Hugo, ele não joga pelos Então ele lados vai do Hoje campo. você tem que Não. recompor, cara. Ah, é. Mas o Alisson não vai recompor. Então, E aí? Beleza, se ele jogar pelo meio, ele vai ter que recompor do mesmo jeito. Porque hoje, o que é que os treinadores fazem? Não, mas a recomposição do meio, você marca a pressão, os zagueiros ali, Você- atrapalha a saída de bola. Não, você não volta até a linha de fundo Mas quando você tem um lateral que sobe, o volante cobra, ele volta pelo meio. O futebol não mudou. Mas o ponta, Não, o não, volante não. cobra, o ponta volta. Agora o 10 e o 9, muitas vezes eles ficam ali na Hoje, frente. os Você acha que jogadores... o Alisson tem condições de jogar de 10 no ABC? Não, mas eu digo a você que, digo sem medo de errar, talvez hoje seja a melhor posição para ele jogar. Ele jogaria de 10. Para mim seria Pra a mim, ele melhor teria posição. condição de jogar de Pelos 10. lados, Max, ele vai ter uma dificuldade enorme, Você- porque ele não recompõe. Claro, ele não mas, recompõe. Mas vocês entendem que o Alisson criará... Porque o Alisson é um jogador de... Cria, Pegar a bola, ele cria. partir pra cima. Você quer ver onde é que você vai matar o Alisson também? Se falso 9. Não Jogando de existe. costas, Jogando ele de costas pro gol. não tem característica ele pra não jogar de costas. sabe jogar de costas pro gol. Eu concordo com o Pedro. É o Vai ter melhor, que conseguir um lugar no meio para aquele Exatamente. melhor posição Entendeu? pro Alisson é como um 10. É um falso 10, um falso 8, alguma coisa nesse sentido. Agora, se você botar o Alisson para jogar pelos lados de campo, para recompor, para acompanhar o Mas ala, era assim que ele não pedia consegue. para jogar com o Marquinhos. É, mas aí é como eu digo, ele queria jogar assim desde que ele não tivesse que recompor. fica Ok? difícil. E aí Marchiori falou, não, amigo, aqui não tem como. E eu tenho certeza que Alan Raul vai dizer a mesma coisa, velho. Se você disser que na hora do ataque ele cai pelos lados do campo, aí eu vou concordar. Agora, Ele vai flutuar. como vocês estão exatamente. dizendo. Agora você dizer assim, ele vai jogar com a 11 para acompanhar o ala, ele não joga nem a pau. Ele já fez isso no passado, tempo É do outra Botafogo, coisa, é do outra Cruzeiro. Hoje em coisa, dia é não outra faz coisa. não. Olha, passando o boletim do Departamento Médico do ABC, nosso Wagner, produtor, chegou aqui com as informações. Além do Daniel e do Valfrido, que passaram por uma cirurgia, estão afastados, o ABC não está contando com Jonathan, com uma lesão na coxa, e também com o goleiro Wellington, que sentiu a reação da vacina contra a Covid-19. Então, tirando esses 4 jogadores, todos os atletas aptos para
participar dessa partida, Pedro Neto, contra o Mirassol? Muito importante, principalmente, por exemplo, os dois laterais do ABC, o Alemão e o Gedeilson. Eu até disse isso hoje a um torcedor que me perguntou, me foge agora o nome, que ele disse, pô, Pedro, não seria melhor colocar o Alemão do lateral esquerdo e o Gedeilson de direito? Eu digo, não. Richarlison já vem jogando por ali, bem ou mal, já vem jogando. Na hora que você tira o Alemão da sua principal posição, que é a lateral direita, e a principal característica, que é aquela bola de chegar à linha de fundo, que o Alemão é muito bom nisso, verdade seja dita, você pode matar os dois lados do campo. Você vai matar o lado direito, que você não vai ter o Alemão, e você mata o lado esquerdo, que o Alemão é destro, não é um jogador para fazer o corredor pelo lado esquerdo. Entendeu? É o meu posicionamento. Agora, claro, quem decide isso é o técnico. É igualzinho esse mesmo torcedor, Jailson, alguma coisa assim, hoje de manhã ele me perguntava o seguinte, Pedro, não seria melhor ele jogar somente com o Wellington Reis e, por exemplo, com o Matheus Anjos e com o Tony Anderson? Eu falei, mas ele não vai jogar nunca. Pegada zero na marcação. Zero, e meu ficaria irmãozinho. sobrecarregado. Claro, pô, entendeu? E outra coisa, o Matheus Anjos vem de uma contusão, cara. Vem 2 meses praticamente Agora, parado. uma alternativa que nunca foi tentada por ninguém, eu não me recordo, é a de colocar o Alemão e o Gedeilson juntos. Pelo mesmo lado. Na meia direita aberto, fazendo uma dobradinha. De repente poderia dar certo. Medidas as proporções, como a América fazia com o Aleph, por exemplo, fazendo o corredor pelo lado direito. Não exato. Como lateral, mas como segundo volante. Com aquele menino Iranilson, né? Iranilson jogou ali jeito. também. Isso. Exato. Bom, vamos falar do América Futebol Clube, que tem mais um período aí extenso de preparação, Max. O Thiago Carvalho queria demais um período extenso para preparar a equipe, teve e perdeu do jeito que perdeu nesse último final de semana. Agora tem mais um período longo de preparação. Vai jogar fora de casa. O torcedor não quer saber não. E a gente que quer o bem do futebol local, ninguém quer saber se vai ser fora de casa não, meu amigo. Tem que ganhar. Não é isso, Max? Olha, o América necessita sim de vitórias e uma vitória fora de casa seria super importante, já que o América teve aí 2 tropeços jogando em casa. Na verdade 3, porque o Botafogo também foi um empate e isso foi muito 2 derrotas e um empate em casa. Então o América tem que se recuperar, ganhar pontos, pontuar. Embora a tabela da Série C ela seja muito próxima, né? Você tem ali o time que está dentro do G8, 5 pontos à frente do América. É uma distância que dá para você chegar. Não é fácil, porque joga o América e jogam todos os outros. Mas, como você falou, o técnico Thiago Carvalho ele necessitava desse período para trabalhar. Serão 12 dias, se eu não me engano. 12 dias. Para que ele recupere algumas coisas, para que ele trabalhe de fato o que ele quer impor dentro do América. Muita coisa de pressão de torcida, tá? Essa pressão, não acredito que esteja chegando até a SAF, porque a SAF tem um pensamento diferente, mas eu ainda acredito no trabalho do Thiago Carvalho. Eu não sei se vocês acreditam, mas eu gosto do trabalho dele, acredito no trabalho dele e gostaria muito que o torcedor americano desse um voto de confiança para o rapaz, porque é pressão, o América está pressionado, o América venceu um título estadual, mas vem com uma pressão muito grande, mas vamos dar tempo para o rapaz. O que você falou dessa questão das contratações, também está aqui a informação de buscar pontos fora de casa. Sim. Já que o América perdeu 2 partidas e empatou uma contra o Botafogo da Paraíba, venceu 2 aqui no apagar das luzes, né? Contra o Operário e também contra o Brusque. O lateral esquerdo, que Pedro elogia bastante, o João Lucas, entrou bem na partida passada, ele concedeu uma entrevista falando da importância de buscar esses pontos fora de casa para compensar o que perdeu aqui. Eu e outros jogadores chegaram há pouco tempo, a gente tem que ter uma visão do ao todo, né? Apoia bem, viu esse rapaz aí? Começou bem o campeonato, então a gente sabe que a gente tem que correr contra o tempo e com esses jogos que faltam. Mas a gente tem um pouquinho de tempo que a gente já está aqui trabalhando, treinando junto e já fui até para um último jogo. A gente sabe que o time está tendo uma cara, está tendo, como o torcedor gosta, um time agressivo, um time que tem tudo para encaixar e fazer uma linda história aqui na América. Eu conto com isso, a gente está trabalhando bem, trabalhando com um treinador moderno, um treinador que sabe o que está fazendo, e isso é muito importante para nós jogadores que gostam dessa parte, principalmente de ser agressivo, de atacar, tá com a bola o tempo inteiro. Então creio eu, assim, não só eu, mas como o grupo todo, a gente tem uma expectativa muito grande aí. Aí
o João Lucas, lateral esquerdo, está chegando no América, já entrou na partida passada, um lateral experiente que vai acrescentar demais para a equipe. Agora falando sobre esses jogos que aconteceram ontem, a manutenção da liderança do Botafogo, do Fogão, né, surpreendendo muita gente, 11 jogos, 9 vitórias. Cavalinho Paraguai está resistente, né, Pedro? Muito, cara. Eu torço muito pro Botafogo se dá bem. Cavalo Paraguai, que estão chamando o Botafogo, está resistente, viu, Pedro? Vai queimar tua língua, Pedro, no final? Não, a minha não queima, não. Não, mas você disse que era o Cavalo Paraguai. Foi mesmo. eu, foi eu. Max também, acredita? Agora eu torço muito para que dê certo. Eu acredito que pega uma Libertadores da América. Sim, sim. Tá? Agora, indiscutivelmente. Título eu acho que pode ser, se for chegando, né? Mas é mais improvável. Vem jogando um futebol muito bom de se ver, muito bonito de se ver. E eu torço pelo Botafogo, porque o Botafogo tem levado tanta porrada nesses últimos anos aí, 20 cara. anos, últimos 20 anos. Cara, é muito legal ver o Botafogo bem, sabe? É aquele, o Botafogo é o alecrim do nosso futebol, né? Todo mundo tem o alecrim como Por que não segundo chega clube. uma SAF no Alecrim, cara? Pois é, rapaz. Seria legal. Olha, você falou do Botafogo, infelizmente, com todo o carinho que eu tenho pelo Vasco. Eu O imagino. Vasco levou uma outra madeirada. Vamos acompanhar aí o gol do Goiás. Final do jogo. O Vasco né? jogando em 30 casa, né, minutos por Pedro? aí. Tá ali com a posse da bola. É o Vasco que tá de branco, né, ou não? Não. E o Meu Piruzaço. Jesus. E logo o goleiro que tantas vezes salvou o Vasco da Gama, o Léo, rapaz. Léo Jardim. Léo Jardim, goleiraço. Olha que peru, cara. Caramba, e Quando aí a coisa tá aconteceu ruim, meu amigo. de longe, né? É, cara, e fraquinho, ó. Diz que um bolo carregado de açúcar até o rabo é doce. Pra você ver, né? Eu O goleiro, acredito, o goleiro mas- tem que estar aquecendo o tempo inteiro, né? Porque se relaxar um pouquinho... E ele é como um grande frango. goleiro, o Léo Jardim. É, bom um grande goleiro. Grande goleiro, tem Ei, manda 1,95. Um abraço aí pra Jax. Ele é bom peço pra goleiro ele mesmo. acordar. Acorda, Jax. Olha, vamos ver a confusão que aconteceu lá em São Januário. Já tínhamos visto a Do Santos, do né? Santos, né? Olha só, cenas lamentáveis, né, Pedro? Horrível, cara, horrível. Isso aí é absurdo, sabe? O Vasco deve ser punido e uma punição grande. Eu acredito aí de 5 a 10 jogos. Eu concordo. Tá? E tem que ser. Porque isso não são torcedores, são bandidos. Você não pode chamar isso de torcedor, né? São bandidos, tanto vai ser bandido em Natal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, como nós vimos a do Santos fazer. Então você tem que punir com rigor. Não tem essa coisa de cumprir 2 jogos, 3 jogos, aí vamos amenizar. Amenizar nada, meu amigo. Se puder dobrar, dobra, que é para o cara entender de uma vez por todas que não se faz futebol desse jeito. É Não por se aí, faz. Max? Olha, Pedro está coberto de razão. Nós temos que cada dia mais lutarmos para coibir essa violência. Agora, é tão difícil que os caras não respeitam nem a polícia. Verdade. Se jogando rojão na polícia. É muito complicado. Os torcedores querendo quebrar o patrimônio do clube que tantas décadas lutou para que ele existisse. É muito Destruindo o difícil. próprio patrimônio do claro. clube. Mandar uma... Diga, Pedro. Ressuscitem Eurico Miranda, né? Aqueles que ele deve dar do inferno para dentro. Pode ter certeza disso, porque eu vou dizer um negócio. Tudo isso que acontece no Vasco deve a ele. Tudo. Mandar um alô para a galera do grupo de Zap Samba e Pagode 2, que ficaram muito tristes aí com a tabocada alenhada que o Red Bull Bragantino meteu no Flamengo, 4-0. Levantaram hoje a base de energético, né? Tiveram que tomar o Red Bullzinho para levantar, que ficaram muito tristes. Vamos ver aí os gols, essa lapada aí do Red Bull. Red Bull realmente, o Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Expectativa, Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar, a realidade. Red Bull 4-0. E aí, Pedro? Complicado, né? O Flamengo, eu continuo com o meu pensamento, não muda em relação a isso, Não, até ele que me não prove o pula, não, contrário. Ele não pula, não é? O Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro, mas com sobras, disparado, tá? Disparado. Que golaço. Agora, que golaço, hein? Agora, infelizmente, sabe, muitas vezes a fogueira de vaidades ela é maior do que o clube, né? Não deveria, mas ela é. Aí quando você junta num caminhão só, Gabigol, Bruno Henrique, Davi Luiz e por aí vai, né? Arthur Ribeiro, Arrascaeta, Gerson. É difícil. Vou chegar. É complicado. É um muito elenco complicado. estrelado, mas É ter isso. que lidar com o ego desses caras, É difícil, alguns do né, banco de amigo? reservas, né, Max? Goleirinho aí vai para não chegar, viu? Ele não acreditava, né, Max, que a bola ia... Mas aí é uma falha. Olha aí, o Mateuzinho, olha o aí. Mateuzinho. Maria, Meu Deus do Jesus. céu. E o árbitro acabou nos 45. Quando bateu 45, ele acabou por dó do Flamengo. Ficou aquele menino, acaba. Acaba, pelo aquele amor de meme lá do Acaba.
realmente um massacre do Red Bull Bragantino em cima do Flamengo. Fora de proporções, né? Surpreendeu muita gente. Bom, é assim nesse clima que a gente encerra mais um programa Câmara Esportiva. O América só joga no meio da próxima semana. O ABCzão joga no domingo, 11 horas da manhã. A gente espera que no retorno, a gente volta na segunda-feira, a gente venha aqui trazendo a notícia, né, Pedro, Max, ABC, se Deus quiser. de uma vitória ou pelo menos um empate do ABC. De preferência uma vitória. Agora, se o ABC vier com empate, não tem nada de errado não. O Mirassol, no meu entendimento, é o franco favorito para conquistar uma vitória no próximo domingo. Oi, valeu Pedro, valeu Max. Amigo. Mandar um abraço aqui pra Eri, Debinha e o Samba do Vagabundo, na segunda-feira lá nas Rocas. Segunda de vagabundo. Vou lá dar uma canjinha lá com o Debinha, com a rapaziada lá, com a Tucanuto. Grande abraço a Tucanuto, Memeco, feliz da vida com essa liderança do Botafogo. Alessandra, grande abraço. E para você, até a próxima segunda-feira, um ótimo final de semana. Valeu. TV Câmara Natal, 20 anos. TV Câmara, a TV do povo de Natal.